Bom dia a todos. Uma alegria recebê-los aqui, nosso 6º Congresso de Educação. Assunto tão pertinente e tão atual nós temos para tratar agora nessa sala, sobre os contratos de prestação de serviços e a LGPD. Aqui conosco, Dr. Diego Munhoz, assessor jurídico da FENEP, membro do Colégio de Advogados da Escola Particular UCAEP, muito presente nas discussões atuais da legislação educacional, e também o senhor Christian Bachmann, engenheiro, CEO da BS Inteligência Forense e Segurança da Informação. Duas feras para tratar conosco sobre assunto tão importante na nossa atualidade. Sejam bem-vindos, bom dia, professor, bom dia, Diego, bom dia, Christian, e queria ouvir um pouquinho agora esse assunto tão importante. Diego, você que tem acompanhado aqui as nossas discussões dentro da Federação Nacional das Escolas Particulares, fala um pouquinho para nós aí sobre a introdução da LGPD dentro do ambiente educacional. Bem-vindo. Obrigado, Osvaldo. Bom dia a todos, bom dia, Christian. Na verdade, para começo de conversa, eu tenho certeza que quase todos os gestores, os professores, as pessoas que estão nos ouvindo, elas já estão até um pouco cansadas de ouvir falar em LGPD, né? O problema é que, apesar de estarem cansadas de ouvir falar em LGPD, eu, pelas minhas andanças Brasil afora, apesar que as andanças são virtuais agora, né, eu tenho visto que pouco se evoluiu no nosso setor educacional, Osvaldo. Acho que esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. E pensando na nossa conversa de hoje, eu até tinha ficado com a seguinte sensação: o que seria melhor apresentar nessa nossa conversa? Como o tempo é curto e a gente tem que passar um conteúdo que seja interessante e útil para as escolas, para os gestores, para os professores, para os ouvintes, a primeira coisa que eu preciso dizer é que não existe mais volta em termos de Lei Geral de Proteção de Dados. Ela não é uma novidade para começo de conversa, né? Proteção de dados sempre existiu, né? Proteção de imagem é dado, voz é dado, isso que nós estamos fazendo, nós estamos produzindo dados, e tudo isso está protegido. O que acontece é que a Lei Geral de Proteção de Dados ela fez uma compilação, uma estruturação de tudo isso e criou, vamos dizer assim, um sistema mais organizado desse sistema de proteção, que antes ele era difuso, ele estava espalhado. E escolas, principalmente os gestores, nós temos na base aí da FENEP, sempre a gente usa mais ou menos esse número referenciado, 45 mil instituições de ensino, mas que seja esse número, desse quantitativo, eu creio que 80% deve ser de escolas de pequeno e médio porte. E aí que começa o grande engano, que pode ser o ponto de partida dessa nossa conversa, né? A maior parte dessas escolas acredita que essa legislação, toda essa estruturação não faz parte do universo dela, né? Acreditava que não fazia. Com a entrada da pandemia, descobriu que faz parte, sim. Porque hoje as coisas estão correndo desse jeito que a gente está fazendo agora, ou seja, virtual. As pessoas estão produzindo conteúdo e repassando de forma virtual. As pessoas estão organizando dados de tudo que é tipo, né, e alocando isso em algum lugar de forma diferente do que faziam no passado. Então, tudo isso fez com que começasse a ficar mais visível a situação de que escolas hoje são gigantescos, né, gigantescas estruturas, talvez pequenininhas unitariamente, mas no todo são gigantescas estruturas de acumulação de dados. Então, elas fazem, como nosso objeto aqui é contrato não é só um documento, a relação no dia a dia da escola, ela é o contrato, ela é o desenvolvimento do contrato. Então, seja no início, seja durante, inclusive depois, ela faz tratamento de dados, ela capta dados, ela acumula dados, ela trata, vamos dizer assim, ela compila informações, transforma essas informações, às vezes, em outros produtos ou em outras informações, e no final disso, coisa que até onde eu conheço não é feito, na maior parte das escolas, ela não faz a gestão desses dados e a eliminação desses dados. Então, todo esse item,
que antigamente não é que não era feito, não se preocupava com ele é o que nós chamamos de LGPD. E em termos de contrato, a Lei Geral de Proteção de Dados já mandou que tudo isso fosse implementado no ano passado. Já no Congresso Sim. do ano passado, nós tínhamos essa situação, nós tivemos um pouco dessa conversa, e, e já vimos na prorrogação da implementação. E agora, nesse mês de agosto de 2021, passou-se, que é um ponto que eu vou conversar na sequência, passou-se a etapa de sancionamento. Deu-se um ano a mais da entrada em vigor da LGPD para que houvesse uma organização, uma implementação, até porque a Agência Nacional de Proteção de Dados não tinha sido criada, ou tinha sido criada, mas ainda não estava bem estruturada. Houve um ano a mais de prazo para a entrada em vigor das sanções que estão previstas na Lei Geral de Proteção de Dados, que passou a vigorar agora, no dia 1º de agosto de 2021. A agência até anunciou que está com a mão leve, que não vai sancionar ninguém nesses primeiros momentos, né? Mas isso não quer dizer que esse sancionamento não possa ocorrer pelos outros órgãos que já estão habilitados, que são o PROCON, conhecidíssimo nosso, né? Para meter o dedo no material escolar, para meter o dedo no atendimento, na inclusão, na mensalidade. Ano passado foi o caos na discussão dos descontos. Então, o PROCON tem competência para vir questionar isso. Tá? Então, eu quis dar esse pano de fundo porque do contrato, né, para dizer assim, que a LGPD já deveria ser uma realidade nas escolas. E o gestor, seja o pequeno, médio, grande, já deveria ter entendido que ele trata dados. Da ponta inicial à ponta final, ele trata dados. E ele trata dados numa categoria que é ainda mais delicada, que é a categoria dos dados sensíveis. Né? A categoria dos dados sensíveis tem várias hipóteses que alocam nessa estrutura de sensível, mas um deles é a etnia, outro a vocação religiosa, né, opção política, questões de inclusão, saúde, né, criança. Então, quando você começa a ver a lista de possíveis dados sensíveis, você vê que a escola está, do início ao fim, né, tratando com dados sensíveis de crianças e adolescentes, na maioria. Lógico, o superior trata com adultos, mas, na sua grande maioria, trata com dados sensíveis. Então, o meu ponto de partida da conversa, porque eu acho que depois a gente volta em alguns pontos aqui, era dizer assim, a LGPD já é realidade, a escola tem que fazer, existem várias formas de fazer, mas um dos pontos centrais aqui, para eu devolver a palavra e passar para o Christian, que é uma pessoa que conhece muito a implementação, quando nós falamos de implementação da LGPD, o que se tem que entender é que não adianta escrever um papel e botar uma linha no contrato dizendo que vai fazer LGPD. Porque, na verdade, você pode até pôr essa linha, mas a implementação da LGPD é a reestruturação, a reorganização documental e estrutural do que você já faz. Você não precisa mudar o que você está fazendo, mas você precisa ter o passo a passo do início ao fim, dizendo que você está fazendo as coisas direito. E esse é o ponto que eu quero voltar depois ali, quando você passar para o Christian e voltar para mim, eu gostaria de falar um pouco sobre a regulamentação e o compliance, Osvana, porque esse é o ponto que o pessoal tem que entender. Para entender que vai ter que fazer, você vai ter que entender que agora que a agência vai começar a cobrar, que o PROCON vai vir cobrar, o Ministério Público um dia vai vir cobrar, a primeira coisa que ele vai te perguntar é o que você fez. E lá na legislação, o que ele vai te dizer é o seguinte, você tem que ter boas práticas, né? O Christian vai explicar, por isso nem vou invadir esse assunto, mas a questão de... Existem etapas que provam que você se esforçou para tentar fazer o teu melhor. Sabe? Você começou com o diagnóstico, você fez isso, você fez aquilo, você já tem todo um item que o Christian vai colocar, mas você fez isso. E isso tem valor quando você for ter que prestar contas a alguém. E hoje é isso que, às vezes, o gestor da escola não compreendeu ainda. Que um dia pode ser que ele tenha que prestar contas a alguém. E daí ele não vai ter essas... Se ninguém cobrar, está tudo certo, né? Como eu até brinquei,
eu falei, a sorte ou a opção religiosa de qualquer um fez a sua obra e não aconteceu nada. Mas se não tiver sorte ou realmente não for abençoado, alguém um dia vai vir cobrar isso. Então, assim, como ponto de É, partida, eu acho que eu queria falar essas palavras. obrigada, Diego. Você está bem, muito correto, porque a gente sabe que todo brasileiro deixa tudo para a última hora, né? Então, a lei a gente já começou a discutir lá atrás, mas precisou esperar implementar para a gente correr atrás e ver, bom, como é que vai daqui para frente. E nesse sentido é bastante importante que a gente tenha mesmo a colaboração de vocês para poder entender qual é esse ambiente seguro para a gente poder trabalhar. Christian, bem-vindo. Pode falar um pouquinho com a gente sobre isso, Christian? Qual o melhor ambiente seguro para poder desenvolver um bom trabalho na LGPD? Olá, bom, primeiramente, né, bom dia a todos aí. Queria agradecer, né, o convite aí para participar do painel. Anteriormente, eu só queria fazer um comentário, né, sobre a lei que a gente vê com as empresas aí, como a gente ouve muito, né, que a lei está vindo para proibir as empresas de fazer, dificultar, e isso não é muito verdade, né? A lei ela veio para ajudar nós. Quantas pessoas aqui começam a receber ligações, né? Compra uma casa e começa a receber ligações de empresas para vender móveis, né? Então, a lei ela está vindo para realmente você ter um cuidado, deixar claro para as pessoas como vocês tratam os dados pessoais, né? Então, nas escolas, eles não querem, por exemplo, identificou que um aluno está entrando numa escola, vai ter um material didático para receber, e de repente está ligando livrarias, né, para os pais, falando, a gente está com uma promoção e etc. Então, a lei ela está vindo realmente para que se você está passando os dados para a escola, é para aquela função, é para realmente matricular o filho ou você mesmo, né? E não fazer aquela de enviar informações, vender informações para terceiros sem o conhecimento, sem o consentimento da pessoa. E o outro ponto que é bem importante da questão da lei é, se você tem um objetivo, né? Por exemplo, eu vou contratar um professor, que você, então, identifique quais são as informações que você precisa para fazer essa identificação para a coleta, né? Nós estávamos fazendo aí um projeto de um cliente e, na fase de contratação, eles estavam pedindo tipo sanguíneo, nome do pai, nome da mãe, número do PIS, o que não faz sentido, né? Isso aí, algumas informações podem fazer sentido no momento da contratação, mas não na hora do envio do currículo, né? Então, a lei ela está vindo para realmente criar uma regra do que se você tem um objetivo, né, tratar a informação X, o que você precisa? Eu preciso do dado, o nome, talvez o CPF, o e-mail para comunicação, e apenas isso. Então, não há necessidade de você coletar mais. Então, na primeiro ponto, né, que a gente vê para iniciar um processo né, de adequação, é você entender quais são os processos que você possui, né? Então, eu tenho contratação, uma outra confusão que todo mundo, que muitas empresas têm a LGPD está vindo só para analisar clientes, né? O que não é verdade. A gente tem dentro né, toda empresa, toda escola, além de clientes, tem os professores, né? Tem os funcionários e também são pessoas físicas e estão dentro do guarda-chuva da LGPD. Então, o primeiro ponto é identificar todos os processos que a escola possui para que trate dados pessoais, né? Como é o exemplo que eu comentei. O primeiro é como funciona a contratação de professores, como funciona o processo seletivo, como funciona quando um pai vai inserir um aluno, né, na escola, quais são os dados, quais são os documentos, para onde que fica armazenado, com quem se distribui. Então, você tem um contador externo, você tem que cuidar, será que esse contador ele também está adequado à LGPD? Porque se tiver um problema lá no contador,
O pai passou a informação para a escola, não para o contador. Então, o responsável é a escola. Então, a escola tem que cuidar, sim, também dos seus, né, fornecedores, que eles Perfeitos, também têm que estar adequados. Né? Então, o perfeito. primeiro passo é isso, é você fazer esse mapeamento da onde estão as suas informações. E aí, realmente, né, analisar ela item a item, através, né, por exemplo, de uma matriz de risco, e avaliar, então, o que você precisa alterar e o que você não precisa para que está, né, de acordo com as regras aí da LGPD. Perfeito. Vou só devolver, Christian. Uhum. Você conseguiria citar assim, um checklist no procedimento da educação? Porque eu vejo que, em certos momentos, a LGPD ela passa a ser como se fosse um braço da ISO. Né? São alguns pontos para a gente acabar ponderando, entendendo de qualidade de tratamento enfim, e tudo mais, aquilo que é requisitado num trabalho de ISO. Qual seria esse checklist da escola para não só efetivamente entender o seu contrato, mas efetivamente entender a sua ação? Inclusive, agora, há um tempo atrás, em 2019, saiu uma ISO, que é a 27701. Ela é um braço da ISO 27001, que é de segurança da informação. Essa ISO 27701, ela é de privacidade de dados. Ela é bem interessante, que tem né, no anexo A, ele mostra vários controles que você tem que avaliar para realmente identificar. Nela vai falar questões, por exemplo, né? Hoje a gente vê muito quando entra em sites, né? Aqueles bannerzinhos embaixo falando de cookies, que antigamente não tinha, né? Os consentimento para você acessar o site, se permite para poder tratar dados. E ele vai então mostrar ali, eu acho que é um bom ponto de partida para você avaliar, porque realmente até em questões de escolas, a gente está falando, ela é muito ampla, né? A gente tem a escola menor, tem a escola maior, tem aqueles que são grupos empresariais, né? Que possuem várias escolas, universidades, até hospitais, e aí pode mudar, então ele não é, digamos, ele tem que ser customizado para cada um, né? O que a gente recomenda, então, realmente fazer essa matriz de risco, porque é impossível, né? A gente fala, tem questão de segurança da informação, é impossível uma empresa 100% segura. Hoje a gente está vendo muito questões de ransomware, de vírus, né? Que está pegando em várias empresas e mostra que segurança 100% não tem. A adequação 100% também é muito difícil, né? O que a gente tem que avaliar? Analisar esses tópicos, então, identificar quais são os processos que a empresa possui. E aí, para cada processo, a gente vai identificar, por exemplo, dessa parte que eu comentei de seleção né, de professores. Será que está coletando todas as informações que necessita, ou está coletando informações que não precisaria? Aonde que está armazenado? Você está distribuindo isso para outras pessoas que não devem? Quem que tem acesso? Será que né, não deveria ter acesso? Pode ter essa informação e enviar para fora, né, da empresa? Então, é isso que tem que cuidar. Tanto, inclusive, a parte de segurança da informação, ela é muito crítica, né, para a área da LGPD, porque a gente tem que evitar vazamento de informações. Responde a pergunta. Isso para nós também é bastante novo, bastante importante, até porque a escola, como tem os seus parceiros, tem os seus terceiros, e eu acho que não só, como exemplo que foi dado, né, da corretora, você quer comprar uma casa, e aí todo mundo passa a entrar em contato, mas quando a gente tem algum interesse, seja qual for, você pesquisou uma viagem, daqui a pouco você está sendo bombardeado por curiosidades e informações sobre o assunto pesquisado. Dentro da escola, eu penso que esse cuidado já é um cuidado muito grande que a escola tem pela sua responsabilidade civil. O seu contrato de prestação de serviço já é um contrato que vem com
assuntos pertinentes ao atendimento individualizado, é tudo isso que é feito como um trabalho de parceria com a família. Doutor Diego, como é que a gente usa essa relação da regulamentação com o compliance? Como é que a escola pode ter um trabalho avançado nesse sentido? Certo. Eu entendo ali, quando a gente pensa em um checklist do que a gente tem que fazer para estar correto, me perdoe, Joana, mas é aquela famosa saída que aparece nos comerciais de produtos, emagreça em 30 dias com um produto que você não precisa se cansar e que você pode ficar sentado. Eu gostaria de chegar aqui e dizer isso, mas não é isso. Não é nem naquele caso e nem nesse caso aqui. Né? Então, veja o seguinte, em termos documentais, eu sei que quem está ouvindo quer saber assim, o que eu tenho que mudar de documento? Olha, mudar o texto do teu contrato, você não precisa mudar praticamente nada para essa explotação no texto. Tá? Porque, na verdade, o texto dos contratos educacionais, pelo que eu conheço, Brasil afora, ele, não vou dizer que é padrão, mas já avançou bastante, eu sei que os assessores já foram construindo, incorporando, então ele já tem as autorizações gerais, né, que são necessárias e realmente não ferem a lei, de informações de alunos, de pais, né, para poder avançar com o contrato. A LGPD diz, você pode captar esses dados se for para o desenvolvimento do contrato. Perfeito. Então, se é isso, né, você tem uma autorização. Eu preciso de autorização para poder captar imagens ou fazer aula por vídeo, né, como desenvolvimento do contrato. Eu sei que deve estar no contrato de todo mundo isso, tá? Então, esse tipo de texto que diz que você cumpre a LGPD e que vai poder captar os dados para o desenvolvimento das atividades educacionais, para o desenvolvimento natural de atividades lúdicas que sejam ligadas à atividade pedagógica, vamos dizer, com esse texto, com algo parecido, eu sei que quase todo mundo tem no contrato. E quem não tem, coloque isso, porque esse é o ponto de partida, né? Isso, com certeza, você tem que ter no teu contrato. Mas o maior problema das escolas, e das empresas em geral, mas escolas que eu conheço, e conheço muito há 30 anos, né, eu sei que não fazem, que é a segunda parte. Né? A segunda parte é a seguinte, você tem que escrever no teu documento que o detalhamento, isso que eu falei, esse passo a passo que vai ser, né, o que vai ser pedido lá na frente, por isso que eu vou explicar de trás para frente, né, isso. Não adianta você escrever no papel qualquer coisa se você não pratica. Então, lá na frente, alguém vai te perguntar, Osvana, se você tinha, por exemplo, autorização para captar todos esses dados que você captou na hora da contratação. Você vai mostrar o contrato do pai, vai dizer, não, está aqui, ele autorizou a usar a imagem, ele autorizou isso, autorizou aquilo. Perfeito. Então, você tem autorizações para fazer isso em caráter geral. Tá? Então, o primeiro passo está ok, mas acabou aí na maior parte das escolas. Porque o segundo passo e o que você fez com esses dados? Não, eu arquivei. Quem tem acesso a esses dados? Que é o que o Christian está colocando. Você começa, ele chamou de processos, mas até para ninguém confundir com processo judicial, é esse item. Como que é o caminho do início ao fim de cada coisa que você faz? De um contrato até terminar o contrato. Né? Então, aí, se você seguir essa linha, Osvana, você vai perguntar, o que eu fiz com esses dados? Estão em papel, estão num arquivo, estão, sei lá, num computador, estão no HD. E aí, como o Christian falou, nessa primeira fase que tanto nós quanto o Christian, com certeza fazem na etapa 1 de implementação de Lei Geral de Proteção de Dados, é o diagnóstico. E o diagnóstico vai por uma tarja vermelha, provavelmente em quase todas as escolas, porque vão dizer assim, você guarda num lugar que todo mundo tem acesso. Então, qualquer um tem acesso àquilo. É um arquivo dentro de um HD, dentro de um computador qualquer, que supostamente só fulano tem acesso. Mas, na verdade, todos têm acesso. Né? Tem algum tipo de documento que garante que a pessoa que faz a gestão disso, pelo menos ela, está se comprometendo a não divulgar, a não copiar, que são os documentos jurídicos que têm que ser assinados para dizer que as pessoas vão garantir essa privacidade? Provavelmente não tem. Tem um regulamento dizendo que ela não pode, sob pena de punição, dizendo que ela não pode passar os dados, copiar os dados, exportar os dados, enviar os dados.
Provavelmente não tem. Então, é essa cadeia de encaixes, né, que precisa ser, que são diagnosticadas na primeira etapa e que normalmente a gente verifica que não existem, né? E ao natural, né? Então, você pensa na tua escola, não precisa dizer, mas assim, cada um pensa na sua escola e pensa, você tem algum tipo de mecanismo de proteção jurídico, ou seja, no mínimo no papel, dizendo que não pode alguém, um funcionário teu, a tua recepcionista, o pessoal do financeiro, pegar e fazer uma cópia disso. Você envia isso por WhatsApp, vou te passar aqui a ficha. Você faz isso. Então, cada vez que você está fazendo isso, você nem se preocupou se você podia fazer isso. Então, quando a gente fala de diagnóstico, a gente vê exatamente isso. Quais são o procedimento comportamental que uma escola tem ao seu natural, como ela faz hoje, e o que isso raspa na Lei Geral de Proteção de Dados. Tudo isso que eu falei agora são o que o Christian colocou como risco. Você está tendo um procedimento de risco, você não se preocupou em assegurar isso. Lógico que é o exemplo que eu tenho dado em palestra. A lei diz não pode matar e o pessoal mata. Então, aqui é lógico, às vezes você não pode impedir uma vulneração, não tem 100% seguro, mas no mínimo você se preocupou de que isso não ocorresse. Então, Osvana, para esse contrato agora 2022 e já para o anterior, o que era necessário é escrever que você autoriza a utilização dos dados que sejam necessários para o contrato, o desenvolvimento do contrato, isso é papel, isso é o que precisa de papel, é arquivo. Você precisa fazer isso. E a segunda coisa é se você quiser minimamente não estar exposto, é dizer que você tem um regulamento que explica como é que você vai fazer isso. Eu não recomendo que esse regulamento, ou política, cada um dá um nome, que faz parte do compliance, esteja no contrato. Você faz referência a ele. Mas ele tem que ser um outro documento no qual você diz, eu capto dados assim, quem tem acesso é desta maneira, quando tem algum tipo de problema, fala com fulano, fulano é o que a gente chama de DPO, mas é, na verdade, o encarregado dessa ponte, seja entre o titular do dado e a escola, né, vamos dizer assim, o controlador, seja entre a escola e a agência nacional, seja ele faz essa ponte. Essa pessoa você tem que identificar, para dizer, qualquer coisa você fala com esta pessoa deste jeito. Essa pessoa vai ter que dar uma devolutiva desta maneira. E essa cadeia de situações, ela se encadeia até o final. Até quando que eu guardo esse teu dado? Eu guardo esses dados por 5 anos, segundo a lei civil. Não, eu guardo esses dados até o final do contrato educacional, depois eu deleto. Quem está autorizado a receber esses meus dados? Nós sabemos, né, não estou dizendo que seja proibido, nós sabemos que a quantidade de dados dos contratantes é ouro, às vezes, na mão de pessoal que tem produtos para oferecer, né? Então, isso é proibido? Não, não é proibido, mas tem que estar autorizado. Quem que autorizou passar? Então, para fechar o capítulo, tem que pensar, como o Christian falou, para qual finalidade eu estou captando, por que eu estou guardando por tanto tempo, o que eu faço com eles, o que eu faço quando dá problema e quando que eu elimino. Você tocou num ponto bem sensível, porque a escola, ela trabalha, a maioria das escolas de educação básica, somente com menores, né? O curso superior, os alunos são maiores, são autônomos, são independentes, mas a educação básica são crianças. A gente viu há um tempo atrás empresas fotográficas, por exemplo, que vinham fazer o registro dos alunos, as fotos na escola, e depois procuravam os pais para vender a foto. Que pai que não quer ver a foto do seu filho bonitinho, mas sem autorização e nada, e ali tudo, né? O endereço, a foto, a imagem. Então, mas era de um tempo anterior a esse tempo que a gente vive. Eu acho que a tecnologia, a própria pandemia, tem mostrado um raio-x do que a gente tem vivido, tem acompanhado. Aqui na Grande São Paulo, a gente tem visto, por exemplo, escolas que recebem os alunos oriundos da escola particular sem os pais pedirem a remoção do cadastro da escola particular e vai direto já para a escola pública. Então, de certa forma, a própria Secretaria de Educação, ela libera o registro de uma escola para que a outra escola entre lá e faça a transferência do aluno sem a escola ter autorizado, sem saber. Isso está acontecendo em São Paulo. Eu imagino que, uma vez que nós informamos a Secretaria de Educação, que isso tenha uma relevância de ser um dado que deve ser protegido.
né? Então, como é que isso é liberado dentro da Secretaria de Educação? Então, algumas dúvidas nesse sentido, aí eu gostaria muito, Cristian, que você pudesse nos orientar, é justamente como a escola deve se proteger nesse sentido, porque a gente fala da escola ter os dados mal cuidados, vamos dizer assim, mas uma outra coisa são esses agentes externos à escola que acabam interferindo nessa situação. Como é que a escola pode se proteger disso, Cristian? Então, quando a gente faz essas, né, análises e identificar, então, os processos, esse é um, né? Então, é um método que há necessidade de solicitação. A lei, ela possui um campo em que fala sobre os direitos dos titulares de dados, né? Que seria o quê? Qualquer, né, cliente ou o dono do dado, né? Ou no caso de os pais, quando a gente está falando de crianças e adolescentes, eles podem solicitar informações à empresa, né? Ou à escola. Então, por exemplo, aonde que estão as informações do meu filho? Eu preciso atualizar, eu mudei de endereço, tem que ter um canal fácil da empresa para mostrar, né, da escola, assim, falando, entra aqui no nosso site, se você mudou de endereço, aqui você consegue atualizar de forma fácil, e com esse processo, a empresa precisa validar qual é a informação. Então, por exemplo, se eu estou solicitando uma troca de informação do meu filho, né, numa escola, a escola precisa verificar a identidade da pessoa, né? Será que realmente é eu que estou solicitando? Ou por exemplo, lá o doutor, né, Diego estava passando por mim, solicitando, e aí eu te dou todas as informações, né, sobre né, mim ou sobre os meus filhos, o que for. Então, nesse caso de um agente externo, é a mesma coisa. A gente tem que o quê? Validar de qual é a informação e, se possível, identificar os pais, né, as pessoas, ou o aluno, no caso de maior de idade, de que isso está ocorrendo. E aí precisa, então, ter o consentimento, ter, né, o aceite da pessoa, para realmente você estar passando a informação. Quando se fala aí é um pouco mais na área jurídica, né? Eu deixaria até para o doutor Diego, que eu sou engenheiro, né? Mas existem algumas bases legais que a gente chama da lei, né, da LGPD, e uma delas é o consentimento, então você avisar, mas tem aquela também, a base legal de obrigação legal, né? Se a escola é obrigada, então veio uma portaria falando, você precisa passar a informação, a escola vai poder passar. O que a escola vai ter que fazer é verificar se isso não abriu uma brecha para, por exemplo, eu vou lá e faço de conta que eu sou, né, da escola nova e que eu estou pedindo os dados, porque, na verdade, eu poderia estar querendo pegar essa informação para tentar vender algum, né, como você comentou, fotos ou material escolar, ou puxar essa informação para a minha escola, por exemplo. Então, a obrigação da escola, ela não há, como eu falei lá no início, né, a lei ela não veio proibir, nada disso. Se há necessidade da escola passar a informação, ok, ela vai passar, porque tem a base legal de obrigação legal. Mas o objetivo é a escola tem que ter a garantia de que está passando a informação para a pessoa que realmente precisa da informação. Diego, complementa para a gente na questão legal? Não, como é que você vê isso? Eu até quero, eu tenho também colocado um exemplo bem prático, quando o pessoal pensa para tomar consciência do que tem que fazer, onde que pode, não pode. A melhor forma em escola para você pensar os limites legais é você lembrar assim, pensa uma criança de uns 4 aninhos. Aí você pense, né, que essa criança vai entrar na tua escola, depois ela vai sair da tua escola, ali, no dia. Então, alguém atrás, ele passa pela porta e entra de alguma maneira, e depois acontecem coisas com essa criança, e no final ela sai pela mão de alguém. Quando você pensa dessa maneira, você vai descobrir, né, que é essa cadeia de controle que você tem que ter com tudo, né? E vou pegar o final. Imagina a criança sai, chega a mãe e fala,
vem cá, cadê meu filho? Né? Não, já foi. Mas foi com quem? Não sei. Dá para dizer não sei? Nesse caso, você tem que dizer, não, eu tenho aqui, eu tenho um registro de saída dele. Ah, perfeito. Então, eu tenho um registro. Deixa eu ver esse registro, né? Se é idôneo, né? Perfeito. Saiu com o Zé. Quem é o Zé? É o que o Cristian está falando. Ah, o Zé é o Estado, a polícia. Ah, tá. E ele veio aqui, a lei mandou te pegar a criança para levar. Tá, então, há um ato estatal por uma demanda de Estado, né? Aqui, na brincadeira que eu estou fazendo, né? Então, tá, neste caso, então eu vou ter que cumprir. Saiu e a pessoa que veio é do Estado? Ah, sim, ele disse que é. Isso é suficiente? A pessoa disse que é político, está tudo certo? Né? Ah, não, eu sou da Secretaria de Educação. Tinha alguma credencial? Você verificou? Ah, eu verifiquei. Tá, e como é que eu acredito que você verificou? Ah, não, eu estou te dizendo, isso é suficiente? Não, não, eu peguei a credencial dele, bati uma foto aqui, entendeu? Essa cautela que você teria, e se não fosse o Estado, fosse o Zé. Quem que é o Zé? Não, ele disse que era tio, ele disse que era o motorista, tá? Aí você vai perguntar, bem, mas quem pode autorizar o Zé? Porque ele não é pai, ele não é a mãe, ele não tem a guarda legal, então eu, escola, sei que eu só posso liberar para esses. Onde é que diz? Está lá no meu contrato, que seria o regulamento. Quem pode? Como pode? Ah, é o Zé. Não, ele trouxe um documento do pai assinado que ele podia tirar. Tá, você checou se era a assinatura do pai? Então, o que eu quero mostrar é que você já faria tudo isso se você estivesse tratando da criança e entregar a criança para um desconhecido, né? Então, só que isso a gente tem consciência quando estamos tratando uma criança de 4 anos, nessa situação que eu dou como exemplo de palestra sempre, mas é basicamente essa cautela que você tem que ter com os dados de todo mundo, como se fosse uma criança de 4 anos. Quem autorizou? Como que autorizou? Dentro da escola, o que vocês fizeram com ela? Ah, não, a gente fez atividades educacionais para 4 anos, a gente passou um filme liberado para 18 anos. Ah, então você não pode malversar os dados, que nem não pode levar a criança para coisas que não foram autorizadas. A finalidade era educacional, no nível de 4 anos. Então, quando você fala de um dado, é a mesma coisa. Qual é a finalidade? Para que nível? Com qual destinação? E mais, né, que é o ponto aqui que talvez o Christian possa nos explicar tecnologicamente, essa outra falha muito grande, né? Sim. Pensa o seguinte, hoje a gente utiliza muito isso aqui, e isso aqui é o futuro, né? Ou isso aqui, ou algo equivalente. Então, antigamente, a gente pegava autorizações por escrito, as coisas, a dinâmica das coisas, pode, não pode, é ou não é, autoriza foto, autoriza viagem, autoriza o passeio. Então, tem N coisas. Informei o pai sobre o que estava ocorrendo, teu filho fez isso, teu filho fez aquilo. Então, tudo isso são dados flutuando que normalmente a gente fazia no papel, certo? Atualmente, a gente não faz no papel. A maior parte das escolas estão migrando para plataforma. Algum tipo de plataforma. Então, que segurança você tem ali? É isso que normalmente você precisa dizer. Se é 100%, eu não sei porque não sou da área tecnológica, mas no mínimo você tem que dizer assim, não, eu tenho um sistema assim, auditado por dar esse nível de garantia, e devolve informação desse jeito. Imagine a situação que o Christian pode explicar aí como é que funciona, mas eu sou pai, meu filho saiu com o Zé, né? E aí você diz, não, tá aqui, eu tenho no meu aplicativo da escola, você deu ok. E aí eu digo, eu não dei ok. Eu não autorizei esse passeio, eu saí com o pai, eu não autorizei essa pessoa a pegar minha criança, e aí você diz, não, tá aqui, tá autorizado. E a gente fica nessa coisa. E eu digo, então me mostre que eu autorizei. Você vai ficar numa situação que a maior parte das pessoas hoje ainda não tem esse estado de consciência. Como é que eu extraio da minha plataforma, do meu computador, do meu aplicativo, para devolver para o pai, para o Ministério Público, para o PROCON ou para a NPD, né, a informação de que eu fiz isso, que isso aconteceu? Nesse exemplo que eu dei, essa autorização. Até queria ouvir o Christian, que ele explica assim. Eu queria complementar a sua pergunta para o Christian, né? E dizer assim, a gente tem vivido em situações inusitadas na questão da plataforma virtual em sala de aula. Inclusive, eu acredito até que em âmbito mundial, os hackers invadindo, né, a sala de aula, invadindo
situação de aprendizagem que as escolas têm vivido. Christian, como é que você orienta a gente nesse sentido, não só de formalizar essa autorização, que hoje a gente percebe que é um tanto quanto informal para o que a gente estava acostumado a vida, né, no papel, e hoje a gente sabe que é plenamente aceitável na questão tecnológica, e também para proteger as nossas redes das invasões que não são nada bem-vindas, né, para a educação. Não, com certeza. Eu atuo já na área de investigação em perícia computacional aí desde 2005. E a gente vê, no geral, assim, quando há uma invasão digital, alguma coisa nesse sentido, a primeira coisa, né, que as empresas, né, as escolas, elas fazem vamos formatar o computador, botar de volta no ar e aí a gente resolve, né, porque aí tem que deixar o negócio tocando. Eu gosto muito de fazer uma analogia com um assassinato na frente de uma loja. Né? Então, vai lá, uma pessoa, né, leva um tiro na frente de uma loja. O que você faz? Não vai ver cliente na minha loja. Eu vou limpar aqui, vou pedir para limparem bem aqui para poder ver cliente? Não. Você tem que chamar a polícia, você tem que fazer a preservação, tirar a foto do ambiente, e aí, no momento que estiver tudo ok, você pode retirar, e aí vai vir os clientes de forma natural. Numa invasão, na área informática, a gente tem que ter a mesma ideia. Não adianta a gente vai lá, formata o computador, resolve, coloca no ar, porque a gente vai ter que responder isso. A gente vai ter que talvez fazer um BO, vai ter que mandar a informação para a Autoridade Nacional lá de Proteção de Dados, né, a ANPD, e como que você extraiu essa informação? Né? O outro ponto que a gente vê muito das empresas, pega o pessoal de TI da empresa e fala, a gente precisa provar que houve uma invasão, ou vamos pegar os logs, né, os registros, né, no outro dia eu estava comentando lá de como que a gente vai provar, né, que a pessoa saiu, o fato, né, que está em dado digital, e ela mexe de uma forma que poderia estar contaminando. O que eu quero dizer que poderia estar contaminando? Você edita um arquivo para pegar a informação, em vez de você abrir somente leitura, que aí você tem a garantia que não alterou a informação. E aí pode ser aquele de tipo, eu peguei a informação aqui e estou jogando para você. Mas a forma que você fez, você poderia ter alterado? Poderia. Então, se poderia, eu posso questionar, né? E aí, indo até para a NPD, né, quando se houver um incidente que tem que reportar, passa a informação para a NPD falando, invadiram aqui a sala de aula, mas foi só uma turma, né, a gente tem aqui 50 alunos que teve o vazamento, e aí a NPD pode chegar e falar assim, espera aí, mas se foi, né, o sistema de vocês que teve dessas, será que foi somente essa turma? Será que não poderia ter mais? E pode devolver uma pergunta. E aí a escola chega e responde, mas nós não temos como ver, porque a gente já formatou, porque a gente já está com outro, né, com outro ambiente, não preservamos as evidências, e aí, como é que fica? Né? Então, o primeiro ponto e aí tem uma das áreas que a gente fala quando para a implementação, que a gente chama de resposta a incidentes, né? Que seria isso. Então, verificar quais são os processos. Se ocorrer isso, você está preparado. Então, vamos lá. A gente pode fazer o quê? Podemos preservar essa informação, coloca outro disco, formata o outro disco, e se houver alguma dúvida, você tem o original para poder fazer uma perícia, para poder responder. Se você ainda não analisou inteiro, né, você vai ter tempo para analisar, e enquanto isso já está no ar, e as pessoas vão poder, então, usufruir do sistema. Perfeito. As escolas têm um caminho longo ainda para percorrer, hein? Mas a gente sabe também que a regulamentação da lei ela vem acompanhando conforme o desenvolvimento. Vou fazer uma pergunta para os dois aqui, acho que aí vocês estão acompanhando, né? Ficarem à vontade, até para depois a gente fazer o encerramento.
Existe ainda muito terrorismo do que se é da lei para o que se é praticado. A gente sabe que existe muito falatório, muita divulgação, como existia um tempo atrás sobre softwares educacionais, a liberação dos softwares e tudo mais. Ou hoje, essa condição ela está mesmo bastante sensível na nossa natureza e a gente não tem percebido. Está pior do que parece? Ou a gente está mesmo prevendo, assim, prevenindo uma ação pior? Na verdade, Osvana, isso já está acontecendo, né? Ou seja, as invasões acontecem, as falhas acontecem, né? Eu normalmente, estou falando agora de forma acadêmica, eu divido em dois blocos. Existem as situações externas e as situações internas. As externas, elas estão nesse plexo da proteção de dados, na segurança, tal, e aí, que é um longo caminho, realmente, não é da cultura, nem das escolas, nem da maioria das empresas, nem das pessoas, se proteger, né? Custa caro, é restritivo. Então, esse ambiente externo, eu acho que ainda tem um longo caminho, e é como a gente tem essa percepção sobre a criminalidade. Enquanto alguns estão pensando como fazer direito, outros muito capazes, muito competentes, só que estão usando essa energia para fazer o contrário, para descobrir como quebrar. Então, essa é a face externa desse nosso assunto, né? Que é muito complicado. Mas eu acho que nós temos que nos concentrar, pelo menos, nesse próximo passo, que é o ambiente interno, os fatores internos. Esses estão mais à nossa mão, que é essa mudança de cultura, né? Há um terrorismo, como você falou, estão invadindo, estão fazendo, tal. Sim, mas esse é a face externa. Mas na face interna, eu vou pegar também, voltando no contrato, nós temos situações simples como autorizações gerais para utilização de imagens da mídia. Você está autorizado para utilizar imagens sei lá, da gincana ou da festa junina, coloque no contrato que você está pedindo uma autorização, né? Até porque isso é do teu dia a dia, certo? Se você mudar a escola, o modo de fazer da escola, né? Isso acho que até já está nos contratos. Eu sempre me pergunto, essas autorizações valem? Essas, para isto, valem. Mas o mundo moderno ele começa a criar perninha. Eu quero fazer uma campanha, quero fazer uma agenda, quero usar foto, quero usar uma coisa. O meu aluno foi primeiro lugar no vestibular porque eu quero divulgar, né? Então, quando eu faço isso, eu que conheço bem como a cabeça do gestor da escola, ele gostaria de que aquela autorização geral valesse, mas ela não vale. Então, tem muito da cultura interna que a gente pode ir ajustando de forma mais simplificada, né, que é diagnosticada nessa primeira etapa. Não estamos nem falando de software, não estamos falando nada disso, o que é importante, mas estamos falando de mudança de cultura, de fragilidade simples. Pegue uma autorização específica, e dividindo também academicamente, é fácil você saber quando precisa de algo específico ou não. Se você está pegando e colocando em exposição algo que não tem nada a ver com o dia a dia da escola, com o dia a dia lúdico ou com o dia a dia acadêmico do aluno, é óbvio que você vai precisar de uma autorização especial, né, específica, né, bem informado de para que você vai utilizar e com prazo de duração, né? E esse prazo de duração é o que menos tem nas autorizações. Há quanto tempo você está autorizando? Não, eu estou autorizando para uma campanha, minha filha vai aparecer na revista da escola, tá? Então, claro que você precisa pôr de uma autorização específica disso para pôr a foto de uma criança na escola. Contenta com um pensamento que é errado, juridicamente errado, né? Que é assim, poxa, mas que pai que minha filha estava na capa um ano atrás, 2 anos atrás, na capa da revista da escola. Bacana, achei legal, mas tiveram que pedir uma autorização específica. Vamos pôr a foto da tua filha na capa, certo? Então, para essas situações de mudança de cultura interna, eu acho que é o que está no nosso passo mais próximo agora. O outro, vamos ter que nos preocupar, porque vai acontecer na nossa vida pessoal, a gente hackeia o nosso WhatsApp, hackeia nossas coisas, as nossas informações voam, e a gente só toma consciência, Osvana, quando acontece com a gente. Mas eu diria que isso é o que está próximo de nós, mas vai acontecer. Um passinho de cada vez.
Isso. Eu gostaria de ouvir, então, o Christian, inclusive com as considerações finais, nós estamos chegando já no finalzinho do nosso painel. Por favor, Christian. Perfeito. Uma das coisas, assim, referente da lei, né, que complementando aí o que o doutor Diego comentou, não é muito a questão de terrorismo das autoridades e tal, como ele falou no começo, a autoridade não vai pegar tão pesada, talvez o PROCON, coisas do gênero, mas a gente está percebendo uma mudança de cultura no brasileiro, né? Então, hoje, por exemplo, se eu vou num supermercado pegar um plano de fidelidade e ele pede o dado do nome do meu pai e da minha mãe, que foi o que ocorreu aí esses tempos comigo, já começa a questionar, por que você precisa disso? O que você vai fazer com isso? Né? Então, e uma escola, ela mostra para os pais, né? O pai está indo numa escola para ver onde vai colocar o filho, e a escola mostra que ela está se cuidando, ela está tomando, né, esse cuidado, essa prevenção e mostrar para o pai que, ó, veja, você, assim como, né, você está deixando, né, seu filho aqui conosco e as informações tanto dela quanto a sua, nós vamos cuidar, né? Nós temos uma pessoa especializada que vai ser uma ponte, né? Que é o encarregado, que a lei chama, né? Que tem lá na Europa, eles chamam de BPO, né? Que é o nome mais bonitinho. Então, vocês, tendo isso, mostrando para os pais que, se tem qualquer dúvida, qualquer coisa, se fala aqui com o nosso encarregado e etc., e ela vai se sentir mais segura. Então, a escola pode não só olhar isso como um ônus, ela pode mostrar como um bônus, né? Tipo, ó, veja, vem para cá porque a gente está adequado, porque a gente cuida, para nós a sua privacidade é importante, né? Então, acho que isso é um ponto aí que né, para o pessoal dar uma pensada também, que não só olhar isso como um problema, isso também pode usar como você pode usar isso como benefício. Né? É isso aí, muito obrigada, Christian. Doutor Diego, muito obrigada. A gente tem tanto assunto, tanto tempo ainda, mas a hora voa. Agradeço a presença de vocês aqui no 6º Congresso Nacional de Educação da FINEP. É um assunto que a gente vai precisar falar muito ainda, já deixo aqui o convite para próximas reuniões e a gente poder discutir muito mais. Muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada pela participação, e nós vamos juntos aí trabalhando a educação, se Deus quiser, para um futuro melhor para todos nós. Muito obrigada, um abraço. Obrigado. Ótimo.